Bom dia, crianças. Eu estou muito feliz porque mais um dia nós estamos aqui, para compartilhar da palavra do Senhor, para louvarmos juntos. E eu quero saber também como é que você está, Como você está nesse dia de hoje? Será se você está triste? Oh. Será se você está zangado? Ou será se você está como eu? Muito feliz. Eu estou muito feliz por estarmos mais uma manhã aqui juntos. Então, apesar de nós estarmos passando por uma situação em que a igreja não pode se reunir, em que nós não podemos estar juntos, junto com todas as tias, mas nós não precisamos ficar tristes e nem preocupados. Nós precisamos confiar no Senhor, O Senhor tudo tem nas suas mãos. E eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Olha só. Tenho certeza que vocês sabem o que é isso, É um castelo. E quando vocês olham um castelo, quais são as palavras que vocês lembram ao ver um castelo? Bom, quando eu vejo um castelo, eu penso em força, segurança, não é? Então, o castelo, ele é forte, é o local onde as pessoas encontram segurança, Mas a palavra de Deus, ela nos fala de uma pessoa que é mais forte do que um castelo. E essa pessoa, a gente pode encontrar um texto falando sobre isso lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz: confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Eu vou ler de novo. Isaías 26, 4. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo, eu fiz aqui um cartaz para vocês verem, O profeta Isaías, ele está nos dizendo que nós precisamos confiar no Senhor. Ele diz: confiem sempre no Senhor. Por que nós devemos confiar no Senhor? Porque Ele é o nosso eterno abrigo. Então, o que isso quer dizer? Bom, crianças, confiar significa poder depositar toda a nossa confiança, todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, quando nós confiamos em alguém, nós acreditamos de verdade em alguém. Então, o profeta está nos dizendo que nós podemos acreditar de verdade no Senhor, que nós podemos entregar para o Senhor, para o nosso Deus, todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque Ele é o nosso eterno abrigo. Ele é o lugar onde nós encontramos abrigo, proteção e segurança. E Ele está sempre pronto para nos dar essa segurança, para nos abrigar e nos proteger. Então, criança, se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa acreditar de verdade que o Senhor, Ele está sempre te protegendo. Ele está sempre com você, Ele sempre será o seu eterno abrigo. E você, criança, que ainda não creu em Jesus, você pode fazer isso hoje. Você pode aceitar Jesus dentro do seu coração, crer nele de verdade, para que você também tenha a certeza de que o Senhor é o seu eterno abrigo. Amém? Então vamos ler comigo esse versículo que está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Mais uma vez,
Confiem sempre no Senhor, porque Ele é o nosso eterno abrigo. Isaías 26, 4. Amém? Então vamos cantar agora, né? Nós vamos cantar e declarar como o nosso Deus é grande. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Amém, crianças. Como é bom louvar a Deus. E esse é o nosso Deus. Um Deus que te ama, um Deus que te protege, um Deus que cuida de você e que você pode sim confiar nele em todas as situações. Bom, mas mudando de assunto, eu quero perguntar uma coisa para você. Alguma vez na sua vida você já sofreu violência? Ou você já viu alguém sendo vítima de violência? Ou uma agressão física, ou uma agressão verbal, né? Pessoas que são ofendidas com palavras. Você já viu isso acontecer? Bom, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala de um jovem, né? Ela nos conta a história de um jovem que sofreu violência, né? E é essa história que nós vamos conhecer agora. Então, há muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer, existia um homem e esse homem se chamava Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? E de todos os filhos que Jacó teve, o filho que ele mais gostava se chamava José.
Para Jacó, esse filho era muito especial. Tão especial que ele fez uma capa para o seu filho José, né? José era o filho mais novo e os seus irmãos mais velhos começaram a ficar zangados com José, porque eles perceberam que José era o filho favorito. E José gostava de conversar, né, com seus irmãos. E um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que estava no campo com os seus irmãos e estavam colhendo os feixes de trigo. E o feixe dele se levantava e o feixe dos seus irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos de José ficaram muito zangados e perguntaram: será se esse é o nosso destino, o nosso futuro? Nos curvarmos diante de você? Eles acharam isso um absurdo. Até que José teve um outro sonho. José sonhou, né, e a sua família estando reunida, ele contou o seu sonho. Ele sonhou que estava de pé e que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Ao contar esse sonho, isso só aumentou a raiva que os seus irmãos tinham dele. Os irmãos de José eram pastores de ovelhas, né? Cuidavam das ovelhas do seu pai. E um dia eles foram cuidar das ovelhas, né? Pastorear as ovelhas em um local muito longe. E Jacó pediu que José fosse até eles para ver se estava tudo bem e depois voltar para lhe contar as novidades. Então, quando José foi se aproximando dos seus irmãos, né, eles viram e não gostaram nada disso. Eles viram José e disseram: olha, lá vem o sonhador. E antes de José chegar, eles começaram a tramar contra José. Eles queriam tirar a vida de José, queriam matá-lo. Até que um dos seus irmãos não permitiu que isso acontecesse. Mas, mesmo assim, eles fizeram mal a José. Eles pegaram José e jogaram dentro de uma cisterna que estava vazia. Até aqui, olha a cisterna. A cisterna era um local em que as pessoas utilizavam para armazenar a água. Então, eles pegaram José e jogaram dentro dessa cisterna. E José não tinha como sair de lá. E eles não sabiam o que fazer com José, né? Então, até que eles viram uma caravana de midianitas que estava passando pelo local e que estava indo para o Egito. Até que eles tiveram a ideia, como eles queriam se livrar de José, eles tiveram a ideia de tirar José de dentro da cisterna e vender para esses homens como escravo. Mas José não era escravo. José, ele tinha uma família, ele tinha os seus irmãos, ele tinha os seus pais, mas mesmo assim, os seus irmãos tiraram ele de dentro da cisterna, rasgaram a sua capa, aquela capa linda que o seu pai tinha lhe dado, e venderam José para esses comerciantes midianitas. Eles estavam indo para o Egito e eles levaram José com eles para o Egito. Chegando lá no Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda de Faraó. Era um homem muito rico e muito poderoso. Na casa de Potifar, José se tornou o seu mordomo. Era ele que cuidava de todas as coisas da casa. E Potifar estava muito satisfeito. Por quê? Porque José era o seu mordomo e Deus estava com José. Então, tudo que José fazia, em tudo que José tocava, prosperava, porque Deus estava com ele. E Potifar via isso. Até que um dia, a mulher de Potifar inventou uma mentira. E por causa dessa mentira, José foi preso. Ela mentiu para o seu marido e Potifar mandou prender José.
Queridos, mentira é pecado. Mentira é pecado. E o pecado não é só a mentira. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, nós falamos e fazemos que desagrada a Deus. Todos nós somos pecadores. Eu peco e você também peca. Porque a Bíblia nos diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram. Então a punição para o pecado é viver afastado de Deus. E a mentira, ela é um pecado. Então José ficou preso por muito tempo. Ele ficou preso até que um dia ele foi chamado à presença de Faraó. Por quê? Porque José havia interpretado sonhos enquanto ele estava preso. Né? Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro real. E um dia Faraó teve um sonho. Né? Ele teve um sonho e não existia ninguém na terra do Egito que pudesse interpretar esse sonho. Até que o copeiro lembrou de José. Lembrou que José interpretava sonhos e falou para Faraó. Faraó chamou José para que José interpretasse esses seus sonhos e José interpretou porque ele recebeu do Senhor a orientação e a sabedoria para fazer a interpretação desses sonhos. Faraó fez de José o governador do Egito. A pessoa mais importante do Egito era Faraó. E a segunda pessoa mais importante do Egito era José. Era ele que cuidava da distribuição e da venda da comida durante um período de fome na terra do Egito. Mas a fome não existia só na terra do Egito. Onde o pai de José e os seus irmãos moravam, eles também estavam passando por dificuldades. Até que eles souberam que no Egito havia comida. Então, Jacó mandou que os seus filhos fossem até o Egito para comprar mantimentos. Então eles foram, pegaram os seus jumentos, seu dinheiro e foram até o Egito para comprar comida. Quem era responsável pela venda dos mantimentos? José. Então os irmãos de José estavam novamente diante dele, mas eles não reconheceram. José reconheceu os seus irmãos. E mesmo os irmãos de José, tendo feito toda aquela maldade com ele, de terem o jogado dentro de uma cisterna, depois de terem vendido ele como escravo, José, ele vendeu comida para os seus irmãos. Sabe por quê, crianças? Porque José, apesar de toda a violência que ele tinha sofrido, José, ele amava os seus irmãos. Assim como Deus, ele também te ama. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, os animais, e ele criou a mim e criou você. E a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem é que está no mundo? Nós, né? Eu e você. Então Deus, ele te ama de uma forma toda especial. Assim como José também amava os seus irmãos. E por isso ele vendeu mantimento para os seus irmãos. E seus irmãos voltaram para a casa de seu pai. Mas a comida acabou. E eles precisaram voltar novamente para o Egito para poder comprar mais comida. Quando eles voltaram ao Egito, eles se encontraram novamente com o seu irmão e José se fez revelar. Então ele disse para os seus irmãos: eu sou José, o seu irmão, o irmão que vocês venderam como escravo. Mas eu não tenho raiva de vocês, eu perdoo vocês. José reconheceu que tudo o que aconteceu na sua vida foi o plano de Deus. José reconheceu que ele chegou ao Egito porque era
da vontade de Deus que ele estivesse no Egito durante esse período de fome, para que ele pudesse ajudar os seus irmãos, ajudar o seu pai, ajudar a sua família. Então José, ele perdoou os seus irmãos por terem cometido toda aquela violência com eles. E nós também podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Jesus, ele é o caminho. Ele é através de Jesus que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Porque Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus, né? Jesus nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele se tornou adulto, mas ele nunca cometeu nenhum pecado. Mas mesmo assim, ele foi preso, ele foi julgado e ele foi condenado. E ele foi crucificado, né? E ele morreu na cruz. Mas ele não morreu por pecados que ele cometeu. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E apesar de ter sido morto naquela cruz, Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Porque 3 dias após ele ser sepultado, Jesus, ele foi ressuscitado. E hoje ele está no céu. E a Bíblia nos diz em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho perfeito de Deus e nós entendemos e aceitamos que a morte de Jesus era nossa, né? A morte era para ter sido a minha e a sua, Jesus, ele vem morar dentro do nosso coração e ele nos dá de presente a salvação. Então José perdoou os seus irmãos, né? Ele convidou seus irmãos e seu pai, toda a sua família para morar com ele no Egito, onde tinha abundância de comida. E eles viveram felizes por muitos anos. Então, crianças, José, apesar de ter passado por todas essas situações, por ter sido vendido, né, depois ter sido preso, José, ele nunca deixou de confiar em Deus. E como nós vimos lá no versículo de Isaías 26:4, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso abrigo eterno. Então, José confiou no Senhor e nós precisamos confiar no Senhor também. Então, se nessa manhã você quer reconhecer, né, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu no seu lugar, né, que você é um pecador, mas que você quer que Jesus venha morar dentro do seu coração, para que você possa confiar verdadeiramente que o Senhor é o seu abrigo eterno, ora comigo, tá? Então fecha os teus olhos e repete comigo essa oração, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho perfeito de Deus e que o Senhor morreu no meu lugar. Eu reconheço que sou pecador e eu peço nessa manhã, Jesus, vem morar no meu coração e me fazer ser filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Sou muito feliz por você que fez essa oração comigo e por você ter aceitado Jesus dentro do seu coração. Obrigado por esses momentos que nós passamos aqui juntos e que a palavra do Senhor tenha encontrado morada no teu coração. Então, se você gostou dessa nossa aula de hoje, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, com seus primos, com os seus vizinhos, tá ok? Então, um grande beijo da tia Nayara e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!